Olá, amigos do programa Panorama Esportivo, sou Maurício Rodrigues, estou aqui para a gente falar da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que os primeiros jogos foram no sábado, ontem fechou a rodada do domingo, hoje ainda tem um clássico Santos e São Paulo lá na Vila, vai ser um jogaço com certeza, o Santos aí com essa molecada boa que está chegando aí, mais uma molecada, os meninos da Vila, e ainda tem o São Paulo também que está crescendo aí no campeonato. Para voltar agora para falar do Campeonato Brasileiro, falar aqui dos jogos rapidinho para a gente comentar rápido para não ficar muito maçante, e eu já peço aqui muito obrigado por vocês participarem de todos os nossos programas, algumas pessoas aí mandando mensagem, fazendo algumas perguntas, a gente com certeza vai abrir aí para algumas pessoas fazendo perguntas. A gente tem intenção também de trazer alguns convidados aí para participar do programa, fazer uma entrevista aí legal. Tem jogadores aí que jogaram aí no Vasco, Flamengo, e a gente consegue trazê-los aqui para a gente conversar um pouquinho, fazer um negócio legal em algum lugar também bem melhor do que esse onde eu faço aqui. É tudo meio que desorganizado, mas um pouco organizado, mas a gente vai melhorando aí cada vez mais. Mesmo com a pandemia aí, o pessoal aí se flexibilizando, a gente ainda tem um pouco de receio de estar todo mundo junto, mas eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir fazer uma coisa legal aí até o meio do ano, eu tenho certeza absoluta. Então, para começar aqui já, Ceará 0, Bragantino 1. O jogo não foi bom, o Bragantino dominou o jogo, mas não foi aquele Bragantino que a gente está acostumado a ver. Foi um time um pouco mais lento, um pouco mais pesado ali até no meio campo, que é sempre de muita movimentação. O ataque do Bragantino também. Não gostei do jogo, foi um jogo muito morno. O Ceará vem muito mal no campeonato, não é aquele Ceará que a gente acostumou a ver jogar bem no ano passado. É um Ceará mais devagar, um Ceará mais lento, um Ceará que parece que não gosta do jogo, fica ali esperando. Ano passado a gente viu um Ceará para cima do adversário, vimos isso no primeiro jogo, não sei o que aconteceu, o Ceará fez um jogaço contra o Palmeiras, mas depois veio caindo, aí ganhou, se eu não me engano, mais um jogo, ou empatou em casa, e depois veio caindo aí no campeonato. Não tenho visto aquele Ceará do jogo contra o Palmeiras. Já o Bragantino, eu continuo colocando aí o Bragantino como um dos sérios candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. América 1, Atlético Paranaense 0. É um bom resultado para o América vencendo em casa, não vinha bem no campeonato, também na Libertadores conseguiu aí um bom resultado aí no meio de semana, mas também não vinha bem no campeonato, não vinha jogando bem, jogou um pouquinho melhor contra o Atlético Mineiro, mas agora tem uma vitória dentro de casa, o que é importante, de um time que briga sempre do meio da tabela para cima, que é o Atlético Paranaense. Já o Atlético Paranaense, depois da vitória contra o Flamengo, aquela vitória meio suada ali em cima do Flamengo, mas que venceu em casa, não veio bem, não foi um jogo assim muito bom, não aquele jogo que anima o torcedor, mas o importante é que uma vitória para o América dentro de casa já deixa o América aí mais tranquilo, que não vinha bem no campeonato. Goiás 2, Atlético Mineiro 2. O Atlético teve a chance no primeiro tempo aí de matar o jogo, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, não foi aquele time também, o Atlético não foi aquele time de movimentação, de passes rápidos, de troca de passes, de muita... o Atlético cria muitas chances de gols. No primeiro tempo o Atlético até tentou jogou até melhor do que no segundo tempo, criou até uma ou outra chance, poderia até ter matado o jogo, mas no segundo tempo só deu o Goiás, a maioria das jogadas foi do Goiás, o Goiás melhorou muito no intervalo, parece que o treinador ali puxou a orelha dos jogadores do Goiás, criaram a chance de gols, empataram o jogo, e já no final do jogo o Atlético teve ali até a chance de fazer o terceiro gol, mas não conseguiu. Foi até um pouco melhor do que durante o segundo tempo ali todo. É bom pro Goiás, que conseguiu um ponto dentro de casa contra o poderoso Atlético, o atual campeão brasileiro, mas o Atlético isso é início de campeonato, os times estão se acertando, lá para 10ª rodada a gente já sabe mais ou menos quem é quem aí no campeonato, quem é que vai brigar pela parte de cima da tabela, pela metade da tabela, pelo Z4. Eu acredito que o Atlético aí com certeza até o final vai ser o time a abater, e não perde. O Atlético não perde, não tem perdido, tem empatado, mas também não perde os jogos. Ele empata, pode não ganhar, mas está ali sem derrota, tá tranquilo. Cuiabá 1, Atlético Goianiense 1. Eu
assisti os melhores momentos desse jogo. Também foi um jogo meio morno, achei até o Atlético Goianiense um pouco melhor do que o Cuiabá. O Cuiabá que vem fazendo um início de campeonato maravilhoso, o Cuiabá está lá em cima na tabela. Se tivesse vencido ontem, estava ali entre os 3 primeiros colocados, perdeu a chance de conseguir essa ascensão lá em cima, ficar lá em cima na tabela, jogando em casa. É aquilo que eu falo, esses times que estão do meio lá para a 12ª rodada vão começar a cair um pouco, porque o elenco já não é grande, o cansaço também começa a bater, porque tem Copa do Brasil, tem outros campeonatos para disputar. Então esses times têm que fazer o mais rápido possível de pontos dentro de casa. O caso do Cuiabá, o caso do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu aí, empatou com o Flamengo no primeiro jogo, teve até bem no jogo contra o Flamengo, mas veio caindo aí no campeonato e agora arrumou um bom resultado lá contra o Cuiabá, que eu acredito que vai ser um confronto aí direto durante o campeonato inteiro. E eu acho que o Atlético Goianiense foi arrumar um ponto lá fora e eu acredito que foi um bom resultado para o Atlético Goianiense. Botafogo 1, Juventude 1. Botafogo foi melhor em campo o jogo inteiro, os 90 minutos. A torcida do Botafogo aí conseguiu lotar lá o seu estádio, o Engenhão, botou lá 30 e poucas mil pessoas. Mas o Botafogo parece que quando vê o estádio muito cheio assim, psicologicamente os jogadores do Botafogo eles caem um pouco. Eu acredito que possa ser isso sim, porque o Botafogo jogou bem, criou chances de gols, mas chega ali no último terço, ou falha um passe fácil, ou um gol mais escancarado ali, com a baliza mais escancarada. Eu acho que o Botafogo falhou muito ali nessa hora, no último terço. O Botafogo poderia ter vencido, foi melhor em campo. O Juventude aí criou uma chance de gol, foi lá e fez o gol, mas o Botafogo foi melhor, vem evoluindo no campeonato. O Botafogo vem evoluindo no campeonato, tá bem classificado, mas o Botafogo em casa desses times aí que vão lutar para não descer de divisão, acredito que o Juventude seja um. O Botafogo tem que vencer em casa para almejar coisas maiores no campeonato. Corinthians 1, Fortaleza 0. Esse que é o típico resultado. Eu ouvi muitos comentaristas falarem que o Corinthians agora é o Corinthians. Eu gosto muito do Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai ser um time no Campeonato Brasileiro, aquele time que vai dar muito trabalho. Não acho que o Corinthians aí vai brigar ainda pelo campeonato, mas tem muita coisa, muito campeonato aí para rolar, muita coisa para acontecer. Mas ontem o Fortaleza foi 90 minutos melhor do que o Corinthians. Não vi o Corinthians dominar o jogo, como eu vi alguns comentaristas falarem. Eu vi o jogo e não vi nada disso. Eu vi só o Fortaleza jogar. O Fortaleza, infelizmente, está com 0 pontos, está sem ponto nenhum no campeonato, está em último lugar. Não merece, porque fez bons jogos, e contra o Corinthians é mais um jogo daqueles que a bola bate em todo mundo, não entra. O Cássio faz grandes defesas e fez grandes defesas. Mas eu acredito aí que o Fortaleza vai sair dessa classificação, porque tem um time excelente, um grande treinador. Tem um grande treinador e eu tenho certeza que vai sair dessa situação. Mas o Corinthians não foi esse time todo. O Corinthians vem fazendo bons resultados dentro de casa, mas fora de casa deixa a desejar demais. E quem quer ser campeão não pode deixar a desejar fora de casa. Tem que fazer bons jogos fora de casa e principalmente dentro de casa. Mas esse jogo o Fortaleza foi infinitamente melhor do que o Corinthians e merecia sair aí pelo menos com um empate. Coritiba 3, Fluminense 2. O Fluminense me faz 2 gols aí antes dos 30 minutos do primeiro tempo e depois parou de jogar. Ainda teve mais 1 ou 2 chances ali, mas parou de jogar. O Coritiba voltou com a força toda no segundo tempo, fez um gol logo no início, depois empatou o jogo, ficou em cima, martelou e conseguiu 3-2. O Fluminense aí que veio com o Marcão como treinador, agora, se eu não me engano, vem o Fernando Diniz, mais uma vez aí pro Fluminense. Gosto muito do Fernando Diniz. Eu, sinceramente, o Fernando Diniz, para mim, é um dos melhores treinadores aqui do Brasil. É que ainda não pegou um bom time na mão para fazer o que ele gosta de fazer. Botar o time para jogar futebol, com bola no chão, saídas ali de trás, sem dar chutão. Eu acho o Fernando Diniz um dos 3 melhores treinadores aqui do Brasil. O dia que ele pegar um bom time na mão, um time bom, tipo o Atlético Mineiro, ou um Flamengo, ou um Palmeiras, times grandes que disputam para ser campeão, eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai fazer um grande campeonato. Um grande campeonato e
com certeza ser campeão aí com um time desse. Mas vem Fernando Diniz para ir dar uma arrumada na casa. É bom a gente ver aí o Ganso crescendo depois de tantos anos. O Ganso aí, todo mundo falando mal, o Ganso vem crescendo do ano passado para cá. O Ganso vem crescendo no campeonato, vem fazendo boas partidas, vem se movimentando até um pouco mais, está numa posição um pouco mais à frente ali, que não é a que ele estava jogando quando ele vinha mal. Ele teve mal aí durante muito tempo, mas aquela posição ali que ele vem jogando agora foi a posição que a gente viu o Ganso aparecer lá no Santos junto com o Neymar. Essa posição que é a dele, eu não entendi por que os treinadores recuaram o Ganso para jogar saindo aquela bola. E depois vem aquelas histórias, mas aquele tem um bom passe, então vai jogar, qualquer um tem um bom passe, é só não errar o passe. Você ter um jogador daquele, você deixar o jogador daquele longe da baliza, não, você tem que jogar ele, botar ele lá perto da baliza para ele estar ali incomodando os zagueiros, incomodando os laterais. Tem que botar ele ali onde ele está jogando. É por isso que ele está aparecendo do jeito que ele está aparecendo agora. Internacional 0, Avaí 0, ruim para o Internacional, que vinha de 2 vitórias boas, empatou em casa com o Avaí, que é um daqueles times que eu acho que é o time que vai brigar pelo Z4 ali para não descer de divisão. Ruim para o Internacional, bom para o Avaí, que foi buscar um ponto lá na casa do Internacional, onde é muito difícil, mas para o Internacional, para quem almeja ser campeão, é muito ruim. E hoje a gente tem aí São Paulo e Santos, um jogão às 8 horas. Eu tinha falado que era na Vila, mas não é na Vila, é no Morumbi. Vai ser um jogão de qualquer maneira. A gente tem que assistir, porque é daqueles jogos, segunda-feira, um joguinho desse aí pra gente sentar, tomar uma aguinha pra gente emagrecer um pouquinho, quem tá gordo igual a mim, e ver um grande futebol, principalmente dessa molecada aí do Santos. Falar aqui um pouquinho de Flamengo e Altos ontem, que não é o que a gente fala, mas como o Flamengo jogou ontem, de Copa do Brasil, o Flamengo ganhou 2-1, jogou muito mal, o Altos quase surpreendeu o Flamengo, teve até chances de empatar, fez um golaço o jogador, se eu não me engano, Manuel, centroavante do Altos, que é o craque lá do clube, lá do time, já tá há alguns anos lá, um golaço de bicicleta, o Flamengo bateu cabeça. Aí eu tenho que escutar torcedores, o time do Flamengo é um time alternativo, o Altos é Série C do Campeonato Brasileiro, ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar, e foi lá e quase ganhou do Flamengo. Fez 1-0, poderia ter feito até 2-0 numa chance que tiveram. O Flamengo totalmente desorganizado, totalmente atabalhoado. O time era um time alternativo. Não interessa, é o Flamengo. Tinha Davi Luiz, tinha o Santos, tinha Rodinei, tinha Bruno Henrique, tinha Pedro. Esse time alternativo, nossa senhora, qualquer time grande aqui do Brasil queria um time alternativo igual a esse. O garoto o que estreou lá do Fluminense, lateral esquerdo, João Gomes, um monte de time, mas qualquer time quer ter um time alternativo desse. Eu acho que o Flamengo teve muito mal, tem que melhorar muito, não só o time alternativo, como o time titular que vem jogando. De vez em quando a gente vê o Paulo Souza colocar em 2 jogos o mesmo time. Dificilmente o Paulo Souza bota o mesmo time nos jogos. É por isso que às vezes o Flamengo não consegue acertar, não tem entrosamento. Quando a gente via aí outros treinadores usando o mesmo time em todas as competições e ganhando tudo, agora a gente vê o Paulo Souza fazendo substituições erradas e usando jogadores diferentes em cada jogo diferente. É complicado. Tem que melhorar muito. O Flamengo é um time grande, o Flamengo tem que brigar por campeonatos e não pode de maneira nenhuma, com todo respeito, tomar sufoco do Altos. E só falta agora o Flamengo sair no Maracanã pro Altos também, né? Nunca se sabe, futebol é assim, futebol as coisas acontecem, a bola às vezes ela pune. Rapaziada, muito obrigado, grande abraço para vocês, obrigado por participar. Hoje eu tô meio gripado assim, tô meio com a garganta doendo, às vezes está falhando aqui o pensamento, aqui a voz, mas eu vou melhorar com certeza. Agora eu vou jogar um futebolzinho para suar um pouquinho, para melhorar isso daí, e a gente volta semana que vem bem melhor para a gente comentar aqui. Grande abraço para vocês, fui!